Então vamos dar continuidade, né? Então a gente sempre que a gente quiser chamar algum banco de dados desses daqui, a gente já tem esses nomes aqui pré-definidos. A gente pode utilizar ele em todo o código, né? Então vamos para o nosso exercício de número 2. O nosso exercício de número 2, ele pede o seguinte. E aí a gente vai passar linha por linha aqui, tá bom, pessoal? Para ficar tranquilo. Ele pede para a gente criar um código que pede o CNPJ da empresa, ou seja, a gente vai digitar, vai passar para essa função um CNPJ, e esse código ele vai calcular as margens operacionais da empresa de uma forma automática. É a mesma coisa que a gente fez para calcular a receita, a margem operacional da Bombril. Só que agora a gente tem a opção de colocar o CNPJ automaticamente e ele mesmo já fazer todo o cálculo. Aqui a gente teve que colocar o CNPJ manualmente e para ele realizar todo o cálculo. Aqui apenas está integrando todo esse código que a gente fez aqui. Ele vai lá, ele é uma função, né? A gente viu funções na última aula e aqui a função se chama margem. E ele pede o número de CNPJ aqui, né? A gente vai passar para essa função como argumento o número do CNPJ. Aqui a primeira coisa que ele faz é declarar 3 listas. Uma lista receita, uma lista chamada receita operacional e outra lista chamada lista margens. Ou seja, 3 listas vazias aqui, que agora bem tranquilo, né? E aqui ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ali em cima. É um loop de repetição. Esse loop de repetição ele vai passar por toda a lista, né? Por todos os itens, né? Por todas as linhas que tem dentro de base 2022 DRE. Inclusive todo o código, fazendo um apêndice aqui, todo o código ele tá... Eu tentei comentar ele sempre para dizer o que aquela linha faz, né? Caso vocês depois peguem esse código aí e tentem melhorar ele, fazer alguma coisa, alguma modificação. Eu tentei dizer sempre o que aquela linha faz na medida aqui do possível, né? Então aqui eu estou declarando algumas listas e aqui é um loop de repetição da mesma forma que a gente declarou um loop de repetição ali anteriormente. Tem esse parâmetro i, que esse parâmetro i ele vai ser sempre as linhas da planilha. Ou seja, ele vai passar por cada linha, o i é a linha da planilha, literalmente. Vai passar pela linha 0, pela linha 1, até a linha aqui no caso 32.833. Então ele vai varrer todo esse código aí pra gente, né? E aí, se ele satisfazer essas duas condições, no caso, se ele satisfazer essa condição aqui, se o CNPJ que a gente digitou foi igual ao CNPJ que está lá na planilha, e se a conta, né, for a receita, ou seja, se o CNPJ que a gente digitou for o mesmo CNPJ na planilha, lá no banco de dados, e a conta, né, for a receita, ele vai salvar na lista, né, o valor da receita. E a mesma coisa para a receita operacional, né, para o lucro operacional. Se o CNPJ for igual ao CNPJ que a gente digitou lá na linha, e se a conta for 3.05, que é justamente o lucro operacional, ele vai salvar em uma outra lista, né, receita operacional, vai salvar o valor da receita operacional. E aí depois ele pega e calcula. Aqui tem outro loop de repetição, mas esse loop de repetição ele vai de 0 até a quantidade de elementos na lista receita. A lista receita ela vai ter sempre 2 elementos aqui. Então, esse i aqui ele vai ser sempre 0 a 2, né? 0 a 1, na verdade, 0 e 1, né? Então, aqui eu estou dizendo aqui, teoricamente, lista receita e lista receita operacional possuem o mesmo tamanho, né? A gente espera que sempre seja o mesmo tamanho, senão causaria até um errozinho aqui. E aí esse loop de repetição ele está justamente aqui para repetir essas duas linhas aqui 2 vezes. Por quê? Porque ele vai retornar depois para a gente uma lista de margens, ou seja, ele vai ter 2 valores de margem, né? A margem do ano anterior, né, do penúltimo ano,
e do último ano, como a gente viu lá no começo, né? Então, todo o código aqui está comentado, justamente dessa def margem aqui. Isso aqui automatiza alguma coisa já para a gente e permite que a gente ganhe agilidade no cálculo da margem, né? Eu vou rodar aqui essa função, né? E aqui eu já deixei até uma linha, né? Eu estou aqui chamando essa função margem, né? E passando para ela o número do CNPJ. Eu vou ter que sempre passar para ela o número do CNPJ como se fosse uma string, ou seja, como se fosse um texto, tá? Então, com os pontos e com as barras nos lugares certos também, é importante. E quando eu rodar isso aqui, ele vai varrer todo o base 2022 DRE e vai mostrar para mim a margem do ano, do penúltimo ano e do último ano como um par ordenado aqui. Então, se eu rodar isso aqui, ele me mostrou para esse CNPJ aqui, inclusive qual empresa que é essa daqui, que eu nem sei. 61080, vamos ver qual empresa que é essa. A gente consegue ver por aqui, colocando até um filtro. Aqui, ó, se eu colocar filtro CNPJ CIA, eu consigo saber qual empresa é. Vamos ver aqui qual empresa que é ela. CNPJ CIA. Ah, aqui é só da Bombril, peraí. No caso, eu tenho que utilizar essa daqui. Deixa eu rodar ela aqui de novo, que a gente consegue descobrir qual que é essa empresa aqui. Vou clicar aqui, vou transformar ele como se fosse uma tabela. Opa. Aqui, filtro, CNPJ CIA. Vamos ver aqui. Ele é o banco... Não, ele não é o Banco do Brasil. Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos ver. Ele não retornou. Deve ter um motivo para não ter retornado. Que naturalmente teria CNPJ nessa companhia. Ele deve... Não é a CETEP. Deixa eu colar de novo esse CNPJ. Vamos pesquisar no Google que vai ser mais fácil pra gente. Qual que é essa empresa? É a Cobrasma. É uma empresa que está passando por uns problemas mesmo. Então, justamente aqui, como a gente viu, ele calculou a margem dessa empresa aqui, né? Tem esse CNPJ, e calculou a margem do penúltimo ano e do último ano de 2022 e trouxe esse valor para a gente. Esse valor dele está correto justamente porque essa empresa que tem esse CNPJ, que é a chamada Cobrasma, ela está passando por alguns problemas. Ela é uma empresa que já não tem uma receitas operacionais já de um bom tempo. Ela está, eu acho, se eu não me engano, ela até declarou falência, tem que até verificar isso. Alguém pode me dizer uma empresa que a gente possa pesquisar aqui para testar o nosso código aqui que a gente criou, para ver se a margem que a gente calculou aqui está correta? Alguém pode cantar uma empresa aí? Qual que é a empresa listada na bolsa? A gente verifica aqui. Pode ser a companhia aérea. Vamos ver se a gente consegue calcular aqui a nossa margem. Vamos ver a Latam e a Azul. A Latam, o CNPJ dela, vamos procurar aqui. Aqui no nosso filtro a gente consegue encontrar pelo nome da empresa, que é a denominação CIA. Latam. Ele falou a Latam e a qualquer outra. Azul. Aqui, Azul SA, vamos ver para Azul. Aqui a gente tem o CNPJ da companhia. Basta a gente pegar o CNPJ e jogar aqui, que ele vai calcular a receita para a gente automaticamente. Aqui, CNPJ da companhia, perfeito. Ele passou por toda
a nossa lista lá e calculou aqui para a gente o CNPJ justamente da Azul. Então, as margens operacionais da Azul para o penúltimo ano e para o último ano, né, para 2021 foi uma margem de 0,54% e para 2022 foi de 8,9%. Ou seja, em 2021 ela quase teve um prejuízo operacional, possivelmente ela teve um prejuízo líquido, né? E para 2022 ela já teve um pouquinho melhor na questão operacional, né? 0,9. O seu CNPJ está diferente do meu. Esse aí é o da Azul. Só confirmar aqui, mas esse é o CNPJ que eu até busquei aqui na nossa... Inclusive, né, é outro ponto que a gente consegue filtrar aqui somente jogando o nome da companhia, né? No caso Azul, a outra é a TAM, né? Que é Latam. Eu não sei se o nome dela já mudou aqui. Vamos ver aqui, Latam. O nome dela no registro dela é... Cadê o filtro? É Latam mesmo, né? Aqui, Latam. Estranho ela não sair aqui, né? A Latam. Ver se ela tá aqui pra frente. É muito estranho. Muito estranho a Latam não sair aqui na minha lista. Será que ela ainda tá... Ela é uma companhia daqui do Brasil, né? Vamos ver aqui, Latam CNPJ, ver o CNPJ dela. E jogar lá pra ver se ele consegue encontrar. Vamos ver se ele consegue encontrar aqui o da Latam. Achei estranho não ter aparecido ali. Vamos ver se tem esse CNPJ. Então encontrou vazio. Então não encontrou justamente o CNPJ da Latam. Libero sim, José. Inclusive a nossa aula já está quase terminando. Ainda tem só alguns detalhes para a gente ver. E eu vou deixar um exercício e justamente trazer a finalização do nosso curso de hoje, né? Que hoje, inclusive, finaliza o nosso curso. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui TAM. Vamos ver se sai aqui pra gente. Não, ainda não saiu. Não saiu aqui também. Muito estranho, que até o CNPJ eu pesquisei aqui, mesmo colocando TAM. Se eu colocar outra empresa, por exemplo, digamos a Duratex, que é a Desco, ela sai aqui, ó. Desco, que é assim. Justamente. E estranho ela não sair aqui. Mas as outras empresas que eu testei aqui funcionaram corretamente. Também achei até estranho, né? Inclusive fica como exercício depois vocês verificarem o que aconteceu aí com a Latam, né? Por que ela não está aparecendo aqui. Inclusive o código está disponibilizado lá no Moodle, tá, pessoal? O código e o link para essas planilhas aqui. Mas muito estranho, né? Não ter saído aqui. Vamos ver uma outra empresa, por exemplo, a Eletrobras, que é Centrais Elétricas Brasileiras, aqui, por exemplo, a Eletrobras. Nós podemos ver da Eletrobras também. E aí, só mais essa empresa e a gente já segue para os nossos próximos passos aqui no nosso curso. Opa, não copiei o CNPJ dela. Então, a gente vê, por meio disso, que é possível a gente realizar algumas automatizações utilizando o Python. E tem outras coisas muito mais legais que a gente pode fazer aqui, e eu vou mostrar em seguida. Aqui, no caso, o cálculo para a Eletrobras, né? Ela teve 36% em 2022 e uma margem operacional, né, de 22% em 2022. Então, a
A Eletrobras aqui tem também algumas margens calculadas automaticamente.